Todos os anos nós damos oportunidades aos nossos seminaristas para experimentarem a vida real. Fica aqui do meu lado, aqui já vai ocupando aí o pódio. E é sempre bom. Eu me lembro dos meus dias nervoso, ao ponto de morrer de nervoso, quando eu tinha que enfrentar esses momentos. E graças a Deus, aqueles que me suportaram, nem que me ouviram, foram pacientes comigo. E aí o Senhor, ao longo dos anos, foi fazendo o meu coração se acalmar. E sempre é bom ter um certo grau de nervoso, é bom. Eu espero nunca perder o temor, né? É muito ruim quando um pregador fala na força do braço, é muito ruim isso. Ele deve estar sempre dependendo do Senhor, da graça do Senhor, cônscio da sua miséria, cônscio da sua insignificância. Só a glória para o Senhor, só a honra, só a glória para o Senhor. Mas nós temos aqui o Wanderson Rodrigues, muito conhecido dos irmãos, um músico muito talentoso, que geralmente está aqui em cima, mas está tocando. Ele é terceironista no Palavra da Vida e vai compartilhar aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E a partir de quarta-feira nós estamos dando retorno ao segmento de Ruth. Então nós vamos dar andamento e com a graça de Deus vamos terminar esse livro nas próximas semanas. Vamos orar pelo Wanderson. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz: meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Privilégio pregar na igreja que me acolheu. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao 13. Mateus capítulo 8, versículo 5 ao 13. Hoje gostaria de meditar um pouco com os irmãos sobre a autoridade de Cristo e o seu interesse em salvar pessoas de toda língua, de toda raça, de toda tribo e nação. Todos abriram? Todos acharam? Acompanhe e ouça com fé a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua vontade. E naquela mesma hora o servo foi curado. O Senhor abençoe a sua palavra. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, são descritos 5 milagres. Esse aqui é o segundo de 5 milagres efetuados por Nosso Senhor. E nisso há uma concordância muito bela, há uma concordância maravilhosa, porque convinha que o maior sermão jamais pregado por alguém fosse imediatamente seguido por uma forte prova
de que o pregador era o Filho de Deus. Aqueles que ouviram o sermão do monte foram constrangidos, foram forçados a confessar que, assim como ninguém já amou do monte, bem-aventurados os ímpios de coração, porque verão a Deus. O leproso diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus responde: quero, fica limpo. Agora, nessa segunda sessão, nós nos deparamos com uma situação diferente. Não é mais um homem acometido de enfermidade, mas nós encontramos a figura de um intercessor. Um centurião romano, oficial de Herodes Antipas, que comandava as tropas romanas, como descreve o historiador judeu Flávio Joséfo, e que ouvia falar de tudo aquilo que Jesus havia feito. Foi o que escreveu Lucas 7:3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Esse centurião também tinha importância estratégica na época para o Império Romano, que dominava o mundo nos dias de Jesus e estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade em que Jesus viveu e estabeleceu a sua base durante o ministério galileu. Uma cidade também que tinha fluxo comercial de pesca, tinha numerosos mercadores, escribas, artesãos. E a história da cura do servo do centurião é importante para nós porque nos fala muitíssimo sobre o que significa ser cristão. Percebam que não somente o Evangelho de Jesus tocou e despertou o coração de um leproso marginalizado por sua doença, como também moveu o coração de um homem que não fazia parte da nação de Israel. Esse centurião não era judeu, mas tinha conhecimento de quem era Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso em alguns pontos, e eu quero que você medite comigo, que você acompanhe o raciocínio, de que os centuriões eram conhecidos, de uma forma geral, por bom caráter. Atos 10, 22, Atos 27, 3, 27, 43. Esse centurião, do qual nós não temos muitas informações, nós não sabemos o nome, o nascimento dele, de onde veio, estava próximo à região onde o Senhor havia pregado, e agora ele tem a oportunidade de interceder pela cura de um servo muito querido. Lucas, nós vamos ver esse texto de Mateus, paralelo com Lucas em alguns momentos. Lucas registra, veja bem, que esse centurião tinha muita estima pelo seu servo. E eu creio que aqui cabe uma observação pertinente, porque o tratamento do centurião romano para com o seu servo era diametralmente oposto ao tratamento que os membros da igreja de Éfeso davam aos seus escravos. Veja o que Paulo diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E aí não faz diferença entre as pessoas. Efésios 6:9. O que isso significa? O que quer dizer com isso? Que um descrente, por assim dizer, isso é, o centurião romano, sabia tratar melhor do que os crentes em Éfeso. E aqui vai uma breve comparação e uma breve pergunta para você, que é: de que forma você tem tratado os seus liderados? Você que ocupa algum tipo de liderança, você que exerce alguma autoridade, seja na igreja, seja no seu trabalho, algum tipo de chefia, de que forma você trata os seus liderados? Com estima ou com rispidez? O centurião aí demonstra sua autoridade no serviço. Ele demonstra sua autoridade sendo um servo do seu servo. Este centurião desejava que o Senhor dos Senhores intervisse na doença do seu servo, pede que o seu criado fosse curado. Vamos ler então e observar como essa narrativa acontece e entender a maneira como o Senhor Jesus Cristo
atesta por meio de outro milagre ser ele o Filho glorioso de Deus. Então vamos ler, olha na tua Bíblia o versículo 5 e o 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Veja, ele conhece a fama de Jesus, ouviu a respeito de Jesus e daquilo que Jesus estava fazendo no início do seu ministério, e quando Jesus entra em Cafarnaum, ele é abordado por esse homem. Lucas registra que o centurião, na verdade, enviou mensageiros, anciãos, líderes religiosos para que falassem com Jesus. E aqui alguns acreditam que há uma incoerência entre os evangelhos, porque Mateus não cita isso de uma forma direta, mas na verdade os evangelhos se completam. Por vezes nós enviamos representantes, enviamos pessoas para nos representarem, sobretudo pessoas importantes, né? Por exemplo, um presidente da república que pode enviar alguém para representá-lo. E quando essas pessoas estão ali nos representando, é como se nós mesmos estivéssemos naquele lugar. Então aqui não há nenhuma incoerência entre os evangelhos, contradição, desarmonia alguma aqui. Mateus é mais direto, enquanto Lucas discorre mais detalhes. Mas veja que o foco, a pessoa em foco aqui é o Senhor Jesus. Então o centurião se dirige ao Senhor, se apresenta a ele inicialmente por meio de mensageiros, depois ele em pessoa, e a sua atitude aqui deve ser destacada. Ele se apresenta diante do Senhor implorando. Esse centurião, ele assume uma postura de humildade. Mais uma vez recorremos às bem-aventuranças, das quais a primeira delas é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele implora ao Senhor, ele se dirige como se de fato reconhecesse Jesus, e que esse Jesus é o Messias prometido de Israel, e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, sofrendo horrivelmente. Lucas vai além e diz que esse criado estava à beira da morte. Nós não sabemos exatamente que tipo de paralisia era essa, ou como ela surgiu, mas sabemos que aquele homem na cama não conseguia andar, estava sofrendo horrores, e não tinha a quem recorrer mais. Na realidade, o centurião ele procura a pessoa certa, dirigindo-se ao Senhor Jesus, no versículo 6. Ele nem termina de falar, ele nem conclui a sua petição, porque Jesus já sabia, Jesus já conhecia a necessidade daquele centurião. A resposta de Jesus a essa necessidade, ela está no versículo 7. Olha o versículo 7 comigo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. A ênfase dada na língua grega aqui, nesse versículo, não é apenas de tornar esse homem capaz de andar, mas nos chama a atenção para algo que Jesus queria mostrar a esse homem, a saber, mostrar quem Jesus é. Eu mesmo, Senhor, eu mesmo irei curá-lo, eu mesmo vou curar esse homem paralítico. Então a resolução de curá-lo, de curar esse homem, mostra para nós que Jesus não veio para fazer distinção de raça, de nacionalidade, de cor, de língua. Jesus, veja, pense, Jesus poderia facilmente ter resistido graça a esse centurião e ao seu servo. Jesus poderia facilmente ter resistido graça a pessoas que oprimiam o seu povo. Entretanto, não é essa a postura que Jesus toma, mas assume a mesma ternura demonstrada a um judeu. Ele diz: eu vou curar esse homem. Isso é enfático no sentido de que Jesus está dizendo: olha, não vou orar por ele. É diferente, eu, Wanderson, não tenho poder para curar alguém.
para curar pessoas. E na minha fraqueza e na minha ineficácia, eu não posso dizer que vou curar. Eu digo, vou orar por esse irmão. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo não é igual. Com Cristo eu vou fazer isto e vai acontecer exatamente da forma como eu estou dizendo. Para que você não fique só nas minhas palavras, as Escrituras estão repletas de provas de que o Senhor cumpre o que promete. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Por quantas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que Paulo está dizendo desde o versículo 18 é que assim como Deus Pai é fiel, Jesus Cristo também o é. Jesus Cristo, a personificação da verdade de Deus, Romanos 15, 8, nunca volta atrás em sua palavra, e é por isso imutável. Jesus Cristo era, é e permanece fiel à sua palavra. As numerosas promessas de Deus estão se cumprindo ao longo de toda a história. E a segurança dessa palavra, meus irmãos, só tem aqueles que creem no Filho imutável de Deus, Jesus Cristo. Como anda a sua segurança na palavra do Senhor? Na sua divina autoridade? Tu crês que toda a palavra, em toda a palavra de Jesus, ou só naquilo que te apraz? Ou só naquilo que tu escolhes crer? Cristo nunca despreza um coração quebrantado. Aqueles que se achegam a Ele com humildade jamais são despedidos vazios. Não é mérito, diz Charles Spurgeon, não é mérito, mas a miséria que deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Tiago escreve ainda: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Percebam que a postura daquele que humildemente implora, na leitura conjunta do Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, o próprio centurião se apresenta, não permitindo que o Senhor entre na sua casa. Versículo 8, olha o versículo 8 na tua Bíblia. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. A resposta desse centurião é tão humilde, cheia de reverência e de um santo reconhecimento de que ele estava diante do Filho de Deus. Ele sabia que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu. Assim ele usa um exemplo muito prático, veja, para dizer o porquê disso. Veja a continuação no versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Eugene Peterson diz que a única forma apropriada de nos aproximarmos de Deus é com respeito e reverência, humildade e submissa adoração. É dessa forma que nós devemos nos aproximar do Pai. O que o centurião está dizendo aqui é que ele sabe e reconhece quem é Jesus. O significado disto é: se este oficial de baixa patente podia dar ordens aos seus subordinados,
quanto mais Cristo, que possui toda a autoridade e que basta uma ordem para que a sua vontade seja feita. Este centurião tinha consciência de que Jesus era o enviado de Deus. Manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Este homem entendeu que é impossível crer em Jesus como Messias. É impossível crer em Jesus como Messias sem reconhecer a sua autoridade absoluta, sem reconhecer que Jesus tem autoridade absoluta sobre a morte, João 11, 1 ao 44, sem reconhecer que Jesus tem autoridade absoluta sobre a natureza, Mateus 8, 23 ao 27, sobre as doenças, Lucas 7, 21, sobre demônios, Marcos 5, 1 ao 14. A atitude desse homem que se encontra com Jesus é totalmente diferente da irreverência dos nossos dias, das tentativas de barganhar com o Senhor, dessa mania de achar que Deus é obrigado a atender os nossos caprichos. Mas na verdade, meus amados, na verdade, meus irmãos, se não fosse pela misericórdia de Deus, Ele nem entraria em nossa casa, Ele nem estaria em nosso meio, nem nos convidaria à mesa. O centurião diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas confio no poder da tua palavra. Jesus então se admira, Jesus se impressiona, e é importante, essa admiração é importante saber, que é totalmente diferente, que não tem a ver com Jesus ter sido pego de surpresa. Não é isso. É uma indicação de que a condição da natureza divina de Jesus não impedia reações humanas normais. Em outras palavras, mesmo em sua presciência, isto é, sabendo do que aconteceria, Jesus não escondeu uma reação comum dos seres humanos. Na realidade, essa é uma das duas vezes em que a palavra grega para admiração é usada para Jesus, de que Jesus tenha se admirado com algo. Veja o versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A admiração de Jesus foi porque aquele homem certamente não teve o privilégio de crescer em um lar piedoso. Ele revelou que a fé desse homem de origem gentílica sobrepunha tudo aquilo que ele havia encontrado, mesmo entre os judeus, a despeito dos privilégios especiais deles. Com certeza, em Israel Jesus havia encontrado fé. Mateus 4, 18 ao 22, Mateus 5, 1 a 16. Mas parece que Jesus não havia encontrado em Israel uma combinação em uma só pessoa de um amor tão afetuoso, de uma consideração tão solícita, de uma visão tão penetrante, de uma humildade tão extraordinária e de uma confiança tão ilimitada. Em muitos casos, o que Jesus encontrou foi precisamente pequena fé, como Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 6,30. A palavra que ainda hoje, para aquele que crê, transforma o coração. A palavra que muda radicalmente, a palavra que traz a vida àqueles que estão mortos em seus delitos e em seus pecados. Jesus diz, solenemente, em algumas outras versões, isso é, o que Jesus está querendo dizer: olhem para mim, prestem atenção no que eu estou dizendo. Nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé.
Jesus está dizendo que esse centurião, ele não depositou a sua fé nas possibilidades, nas circunstâncias, tampouco ele estava apoiado na sua intelectualidade teológica. Ele depositou a sua fé naquele que tem poder para salvar e curar. Jesus conclui mostrando que na realidade aquele homem estava envolvido, aquele homem estava incluído em um cumprimento profético com a chegada de Jesus. O relato de Lucas diz que os líderes religiosos que foram falar com Jesus em representação do centurião argumentaram que Jesus deveria ir lá porque esse homem construiu uma sinagoga da cidade, a sinagoga da cidade, porque ele amava o povo judeu. Eles estão dizendo: Senhor Jesus, vá lá com ele, porque ele é um homem bom, ele é um homem que ama o nosso povo, ele construiu até uma sinagoga para nós. Atende o pedido desse homem, Senhor. Veja, no entanto, que o próprio centurião, ele não usa desse argumento com Jesus. Ele não põe diante de Deus os seus méritos, mas sim sujeição à autoridade de Cristo. O que quero dizer com isso? É que há muitos por aí pedindo as bênçãos de Deus com base nos seus méritos, com base naquilo que fazem na igreja, porque eu sou uma pessoa boa, ou porque eu sirvo no pão da vida, ou porque eu toco aqui na frente, então eu mereço uma bênção de Deus, porque eu sirvo na estação criança, sirvo na atitude. Muitos estão pedindo bênçãos de Deus com base nos seus méritos, nas suas boas obras. Mas o que este homem faz é unicamente depositar a sua fé no Messias e não naquilo que ele mesmo poderia ter feito. Veja o versículo, a continuação do texto, o versículo 11 e o versículo 12. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o seu reino messiânico será desfrutado por muitos que não são judeus. O evangelho de Cristo ele não está limitado a Israel, mas estaria presente em todos os lugares. O apóstolo Paulo esclarece de forma ímpar essa promessa em Gálatas 3, 7 e 8. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 3, 7 e 8. E deixa um dedo aí em Mateus. Gálatas 3, 7 e 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. A expressão dos patriarcas faz sentido à promessa de Deus, de que por meio da linhagem de Abraão, Deus abençoaria todas as nações da terra, Gênesis 12. Cristo cumpre a promessa do Senhor. O profeta Isaías profetizou em Isaías 25, antes do exílio babilônico, uma promessa de restauração, que apontava não apenas para o retorno da terra prometida, mas a queda das vendas, a queda da cortina da ignorância espiritual que tapava os olhos das nações e que não permitia que as nações reconhecessem e conhecessem a glória do Messias. Que promessa maravilhosa, que promessa bela Jesus faz. Digo-vos que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente,
e tomaram lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vamos caminhando para a conclusão. Vejamos como essa promessa vai se cumprindo gradativamente. Vai se cumprindo em Pentecostes, se cumpre em Jerusalém, na Judéia, Samaria, na casa de Cornélio, outro centurião e nos confins da terra, até chegar em Belém. Ao passo que muitos filhos do reino ficarão para fora. Versículo 12. Enquanto muitos de fora seriam resgatados para o reino de Deus, para o reino de Cristo, muitos ficariam de fora na escuridão. Jesus chama a atenção do seu povo para que não desprezasse o Senhor e não ignorasse a realidade santa do Senhor. A expressão de ser lançado para fora é a ideia exatamente de rejeição, de ser barrado, de exclusão para o lugar do juízo, onde há choro e ranger de dentes. O lugar em que as pessoas choram de agonia. E não somente isso, mas choram e rangem os dentes contra Deus. Choram e rangem os dentes em ira contra o Senhor Jesus. Porque seus corações permanecem endurecidos. Jesus conclui dizendo o seguinte ao centurião, diante de tamanha fé: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O servo foi curado conforme a graça de Deus, revelada ao centurião, que o levou a crer em Cristo e saber que só ele tinha poder, só ele era capaz, mesmo com a sua palavra, de restaurar aquele rapaz, de restaurar aquele homem. Vamos partir para algumas aplicações. O objetivo do milagre bíblico, ele permanece: atestar ao mundo que Jesus é o Messias, atestar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, o Filho santo e bendito, imutável, sem pecado. A fé que Jesus exorta os homens a ter não está naquilo que pode ser visto, mas é a fé que confia na palavra de Cristo. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Mas, meus amados, muito mais do que experimentar uma cura como essa, o Senhor tem o poder de levar o homem a crer. Muito mais do que a cura física, é a cura espiritual. Essa lição, esse texto, nos ensina a humildade, nos ensina a reverência, confiança em Jesus de maneira ilimitada, e nos mostra que participar da mesa do Senhor é uma grande bênção, é uma grande graça do Senhor. Um dia, Jesus trará visão àqueles que não podem enxergar, e fará andar aqueles que não podem se locomover. Enquanto muitos estão sendo iludidos e enganados em lugares em que supostamente serão curados, com mandingas, com superstições. Mas na verdade o que nós precisamos saber e crer é que a palavra do Senhor é suficiente para curar e para salvar, que Jesus tem toda a autoridade sobre a terra, sobre os céus, sobre toda a criação. Jesus está chamando cada ser humano para que creiam nele e sejam salvos.
Por último, a exortação aos filhos do reino. Não importa se você cresceu na igreja, se você é filho de crente, se você cresceu tocando, se você cresceu nos embaixadores, nas mensageiras do rei, e não agir confiando na palavra do Senhor, abandonando esse mundo velho, assumindo uma nova vida com Cristo, você será jogado para fora. Ou seja, participou de tudo, mas ficou como se joio fosse. Espero que você reflita sobre o que Jesus está te dizendo hoje. Se você não se arrepender e crer no Evangelho, você será jogado para fora. Jesus te convida à mesa, o que falta? Não há desculpas. Não resista à voz do Senhor. Tenha fé, creia na sua palavra e sujeite-se à autoridade de Jesus. Eu não posso crer em Jesus como meu Salvador se não tiver Ele como meu Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos por teu amor e fidelidade. Pedimos que a tua palavra sonde os nossos corações, mude os nossos pensamentos, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso agir de acordo com a imagem de Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda em nossa fraqueza, Pai. Nos ajuda na nossa falta de fé no Senhor. Nos dá graça, Pai. Em nome de Jesus, amém.